Continuando as lalações do Constantino, né? O Lula quer regular a imprensa. Eu penso, né? Não sei se o Lula pensa, mas eu penso que a imprensa tem que ser regulada mesmo. Porque se ela é dona do meio de produção, ela é capitalista, ela sempre trabalha a favor do capitalismo. Veja, por exemplo, o debate da Previdência, o debate trabalhista, né? Quem foi de oposição debater para se criar uma ideia de opostos? Ninguém. Só economistas a favor das reformas, né? Que acaba convencendo, como Marx diz na ideologia alemã, que, né, as ideias de todos os tempos são as ideias da classe dominante, né? Mas no governo Lula eu nunca vi ele agredir repórter, jornalista, né? Demitir, né? O próprio Reinaldo Azevedo fala, né, que ele bateu todos os anos do governo Lula violentamente. Nunca perdeu um emprego. Em um ano de Bolsonaro ele perdeu 3. Não é o Lula que é extremista. Aí ele fala do Foro de São Paulo. Foro de São Paulo é uma associação criada dos partidos de esquerda de toda a América do Sul que se reúne para trocar ideia. Eles têm o Fórum Conservador. Os palestrantes que são maravilhosos. Abraham Weintraub, acho que ele nem vai vir, né? Porque se ele vir, ele tem medo de ser preso. Né? O príncipe Dom Bragança de Orleans, o Sérgio Camargo, que não gosta de preto, ele é preto, não gosta de preto. Né? Bia Kicis, a que mais lança fake news, Alexandre Garcia, que foi porta-voz do Figueiredo da ditadura militar. É um bando intelectual, né? É uma beleza. Aí falando da Venezuela, né? A gente sempre tem que falar. O Brasil tem um monte de gente passando necessidade. Mas o Brasil abriu as pernas para o capital internacional, tá dando tudo. A Venezuela, eles estão se segurando para poder não perder a autonomia do petróleo. Né? Porque ditadura é a Arábia Saudita, mas ela já é vassala dos Estados Unidos desde 1945. Então ela pode fazer tudo o que ela quer. Né? É pela força que eles querem tomar o petróleo, que é uma riqueza nacional do povo venezuelano. Alguém vai lá tentar tomar a Chevron, tomar a Ford? Não. Por que eles querem tomar as coisas dos outros? Que papo furado é esse? Né? Pertence à soberania do povo venezuelano. Aí exagerou. Bolsonaro é um governo melhor do que Lula. Eu quero ver no debate o que o Bolsonaro vai apresentar de realizações do governo dele. Né? Porque eu não lembro. Vocês lembram de alguma realização que não seja a reforma da Previdência? Né? Não fez absolutamente nada. Né? A única coisa que ele faz é fica em casa que gerou crise. Não gerou crise porque o Estado não está investindo. Criou o teto de gastos para transferir dinheiro para bilionário e o Estado perdeu a capacidade de investimento na recuperação econômica. Acabou. Toda a crise só sai. O Franklin Delano Roosevelt só tirou do atoleiro, né, os Estados Unidos, o Estado de investir em desenvolvimento. Tanto que ele ficou 3 mandatos, depois dele veio a lei que só permite 2. Melhor do que o Lula. O Bolsonaro recebeu uma homenagem numa cidadezinha fascista na Itália. Os caras jogaram merda na escada. Né? O Lula tem mais de 300 prêmios internacionais, dentre eles 38 títulos de honoris causa. Ele tem mais títulos que até o Paulo Freire. Né? Não é qualquer um que tem. Ele vai receber mais um título agora, na França, de novo. Aí ele disse que foi o PT que indicou Alexandre de Moraes e Gilmar Mendes. Gilmar Mendes foi indicado. Gilmar Mendes foi indicado pelo Fernando Henrique. E o Alexandre de Moraes pelo Michel Temer. Eu não sei. Né? Aí ele mostra, né, os funcionários da PDVSA na Venezuela treinando tática de guerrilha.
É claro que vão treinar, porque eles sabem que a burguesia conservadora, a classe média conservadora, ela é reacionária. Ela não aceita que o pobre tenha ascensão social. Eu vou ver se eu tenho um vídeo aqui. Eu tenho esse vídeo, né? Do pessoal da periferia do Rio de Janeiro indo pra praia e que a molecada de classe média faz, né? Narcisa Tamborideg, né? A socialite lá. Fica a noite toda cheirando cocaína, tomando champanhe e de manhã fica jogando ovo podre do terraço na cabeça do pobre. Eles odeiam, pô. Né? Por que eles foram para a rua derrubar Dilma? Não foi pelo discurso de corrupção. Corrupção eles usaram contra Getúlio Vargas, usaram contra Jean Goulart. Por quê? Jean Goulart queria educação de qualidade, eles são contra. Né? O Lula estava formando universitário, a Dilma também, eles são contra. Não é por isso que a Marilena Chaui, que é uma das maiores filósofas brasileiras, disse: eu odeio a classe média, porque ela é reaça. E o treinamento, o Hugo Chávez não só treinou, ele mudou a cabeça, mudou a concepção de formação de soldado, sargento, cabo. Ele sofreu um golpe em 2002, porque ele reestatizou o petróleo. Né? Porque o petróleo já está, os Estados Unidos estavam levando tudo. Em 2002, isso foi em 2001. Em 2002 ele sofreu um golpe de Estado. Quando estavam saindo com ele, pensando que estavam seguros, o povo tinha cercado a Casa Rosada e os soldados, sargentos, pistola na cabeça dos generais. Prendendo todo mundo. Acabou a patifaria. Né? Porque o cara está desenvolvendo saúde, educação, né? Por que agora está nessa meta? Por causa dos bloqueios econômicos. Um país que encosta um navio na Venezuela não pode encostar nunca mais nos Estados Unidos. É claro que os Estados Unidos vão ganhar. É a maior potência do mundo. A esperança é quando a China ultrapassar, né, o capitalismo estadunidense e vai, não é? Que vai socorrer. Né? Porque o Irã fez assim. É para vocês. Né? Porque os Estados Unidos impôs bloqueio lá, né? E a China investiu 400 bilhões de dólares em troca de petróleo. Tá cagando e andando pros embargos dos Estados Unidos. Queria roubar o petróleo deles também. Né? Revolução Chinesa. Mao Tse Tung foi o maior assassino da história. Não. O maior assassino da história, não. A Revolução Chinesa matou 20 milhões de pessoas, é claro. E muitos ingleses. Né? Mas a Inglaterra, em 100 anos, matou 80 milhões de chineses. As duas guerras mundiais, que são obra do capitalismo, matou quase 100 milhões de pessoas. Né? Eu não vou nem falar de outras, né? Que acontecem durante a história. Porque fica uma vergonha. Marighella é terrorista. Marighella nem arma usava. Né? Ele foi morto pelas costas. Né? O legista que fez o laudo criminoso foi processado. Né? Ele gritaram Marighella. Né? Ele virou para pegar um comprimido de cianureto, né? Porque ele não andava armado, não deu tempo. Os caras fuzilaram ele. Né? Quando foi anunciada a morte do Fleury, que foi o delegado que comandou, estava tendo a maior greve do ABC, né, no estádio de Vila Euclides. O povo aplaudiu, porque sabia quem era o Patife. Né? Arrancar bico de seio com a boca, morder o corpo de uma mulher toda, estuprar, né? Arrancar as unhas, né? Apertar torniquete para sair os olhos, isso é terrorismo. Né? Assaltar banco, banco é que é assaltante. Só que ele é o assaltante que manda no Estado. Ele é dono de meio de produção, ele domina o Estado. Na conversa lá do André Esteves, ele diz: o cara do Banco Central me liga aqui para perguntar da taxa de juros. O presidente da Câmara liga. Né? Porque a gente defende. Por isso que a gente defende votar em deputados da esquerda. Porque não tem como governar com esses vendilhões. Esses caras, eles se elegem com o dinheiro do povo, né? Com o voto do povo, mas não trabalham para o povo de jeito nenhum. Né? Eles se vendem, se prostituem. Ó, essa PEC que está passando aí para o Bolsonaro tentar salvar o povo da fome, porque deixou quase o mandato todo morrer de fome, agora vai tentar subir porque está desesperado,
porque sabe se não se reeleger, vai para cadeia, né? Cada deputado vai receber 15 milhões, isso não é corrupção. Cada deputado. Imagine uns 305 deputados, quanto é que dá isso aí? Né? É o orçamento secreto. Não é corrupção. E aí, né, ele critica a eleição do presidente da Nicarágua. Aqui, o presidente da Nicarágua falou alguma coisa de ter eleito fascista aqui? Né? Elegeram fascista aqui. Por que não pode eleger um socialista, Daniel Ortega? Mesmo assim, a democracia americana já impôs sanções. Porque tinha que eleger o presidente que eles queriam. E aí ele disse que Joe Biden é de esquerda. De esquerda. Tem uma famosa frase na Revolução Francesa, são tão medíocres, que eu quero enforcar até o último padre com as suas próprias tripas. Né? Ele disse que é coisa do comunismo. O comunismo vai nascer quase 100 anos depois. Né? E quem falou isso foi Voltaire. Voltaire era liberal. Eles que parem de falar merda e estudar a história. E a filosofia, Voltaire era liberal. Né? Aí criticou a ABL, né? A Associação Brasileira de Letras, porque tem Paulo Coelho lá. Porque o Paulo Coelho não vota no Bolsonaro. Né? Ou aqueles livros que o Felipe Neto comprou, que o pastor psicopata lá, que era prefeito do Rio de Janeiro, bispo, queria tirar pela família, os bons costumes, a diabreira toda que eles falam. Né? O Felipe Neto comprou os livros e distribuiu de graça. O Paulo Coelho falou que se ele tivesse feito isso, eu ia fazer. Né? Aí é inimigo do Bolsonaro. Né? O Paulo Coelho está na Academia Brasileira de Letras porque os livros dele já foram lidos por mais de 1 bilhão de pessoas no mundo. Né? Quem tem que estar na Academia Brasileira de Letras? O Olavo de Carvalho? Cada coisa. Globo é de esquerda. Ele defende, né? Quando ele fala da Venezuela, o cara fala, vocês defendem a ditadura da Arábia Saudita. Ele fala, não, mas é uma questão, né? Ele enrola, pula pra cá, pula pra lá. É a ditadura mais violenta. E o Bolsonaro defende a ditadura do Stroessner, por exemplo, ele elogiou. Né? O cara estuprou 6 mil meninos, de 8 a 15 anos de idade. Né? A Venezuela faz isso? Cuba faz isso? O governo Lula não foi democrático. Como? Como? Não tinha nem essa psicopatia da extrema-direita aí. Está tudo escondido do armário. Né? Saído do governo Bolsonaro. Né? Democrático e extremamente democrático. Né? Tinha crítica, ninguém nunca viu ele atacar a Rede Globo, atacar... Não, ele aceitava como num país democrático. Né? Quem não é democrático é os heróis deles. Por exemplo, Margaret Thatcher. Né? Margaret Thatcher apoiou a ditadura Pinochet, apoiou o apartheid, que deixou Nelson Mandela 27 anos preso. Né? Que a Inglaterra tomava conta de 90% do território e os negros ficavam confinados em 10%, sendo a maioria. Né? Democrático é Milton Friedman, né, que o programa dele de neoliberalismo é criar uma ilha bem pequenininha, alta, de bilionários e um oceano em volta de pobres. Lula é um picareta, vagabundo, ladrão. Vagabundo é o Bolsonaro, ficou 28 anos na Câmara e não apresentou um projeto. Né? Só teorias de conspiração. Picareta por quê? Ele foi o chefe de Estado brasileiro mais respeitado de todos os tempos. Ladrão por quê? Ele foi inocentado. O Bolsonaro eu não sei se vai. Né? Não só esse problema de governo.
as rachadinhas que estouraram. Ele tem um patrimônio avaliado em 15 milhões. Como é que ele conseguiu como um deputado? Ele é o Midas, o rei Midas, que toca tudo e vira ouro? Não é? Aí ele fala, para não ter roubo, né? Essa é a desculpa do neoliberal. Para não ter roubo estatal, das estatais, privatiza. Né? O roubo no Brasil, a corrupção, é o sistema bancário, é o sistema econômico. Esse desvio de verba do Estado é gorjeta para político corrupto. Porque a PEC do teto dos gastos públicos está tirando 1,2 trilhão de reais por ano. E isso é roubo. Né? Que falta para o povo. O povo que paga. Isso é roubo. Aí eles falam da corrupção do Estado para diminuir o Estado, para esconder a verdadeira corrupção, o assalto ao Estado, que é da elite, né? Que o Gessé Souza vai falar na elite do atraso. Esse é o roubo que ninguém percebe, é o banco, os juros e dividendos, né? Aí ele joga essa conversinha de diminuição do Estado. O Estado mínimo só afeta os mais pobres. Né? E aí eles querem que o burguês não pague impostos, não querem que, né, ele explore o trabalhador, sonegam impostos, não querem que eles paguem a conta. Só paga a conta o pobre. Né? É um sistema é o Robin Hood às avessas do neoliberalismo. O FMI publicou recentemente que onde o neoliberalismo foi sistema econômico, só gerou miséria. O FMI. Por fim, né, eu não sei se ele tem problema mental, moral, intelectual, que ele discutiu até com o historiador, pô, sempre foge o nome da minha cabeça, né, porque eu tinha os livros dele, eu rasguei tudo. Né, porque ele fez um comentário a respeito do Leonardo Boff que eu não admiro. O Leonardo Boff é um homem iluminado, né, ele está do lado certo da história. Né? Ele vai dar uma palestra, inclusive, vai ter uma aula, ele, Eduardo Moreira, né, e João Pedro Stedley, né, que vai ser sobre conhecimento liberta, Instituto Conhecimento Liberta. Né? O Eduardo Moreira era um ex-banqueiro. Né? Quando ele conheceu o MST, ele se converteu. Né? Ele trabalha em função da liberdade desses caras. O Leonardo Boff fez isso a vida toda. Né? E o João Pedro Stedley também. Né? Enquanto Rodrigo Constantino acha, por exemplo, que Francisco Julião, né, que foi morto na ditadura, que era líder de sindicato rural no Nordeste, era terrorista. Terrorista era um coronel dono de fazenda, defendeu um direito de transar com a mulher do cara antes dele transar na lua de mel. Existia isso. E o cara não podia se defender. Porque quem mandava era fazendeiro. O estado serviçal, né, desses coronéis permitia que acontecesse. Não tem que haver resistência. A gente tem que ser explorado a vida toda por esse tipo de gente que despreza a moral, a vida humana. Né? Depois eles dizem que são conservadores de bem. Né? Qual é o problema do Bolo chamar o Bolsonaro de vagabundo? Ele é vagabundo. O que ele fez pro povo? Eu não entendo. Mas, se tivesse alguma justificativa, eu quero ver um segundo turno. As propostas que o Lula fez, o que ele fez. Mas o que ele vai apresentar? Talvez a facada do Adélio. É estranho essa facada, porque tem o documentário Fakeada, né, que ele não mandou tirar do ar. Ele ser esfaqueado com a faca de cozinha e a Marielle com 4 tiros só na cabeça de fuzil. Porque ela virou peneira. Né? Para matar o presidente era fácil. Em cima do prédio, para um sniper, bum! E ele não estava usando colete. A primeira vez que ele não usava colete, não estava com segurança. Se vê o documentário Fakeada, né? Para mim foi uma tentativa de fugir, conseguiu fugir e subir nas pesquisas. Assim ele é uma eleição. Ok? Até a próxima.